Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a vida de sua família. E nós aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. Se você tem aí junto de você a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 33. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 33. Cura de um endemoniado e depois a cura da sogra de Pedro. Nós temos algumas coisas a aprender nesta oportunidade através da leitura da palavra de Deus. Diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Pedro, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Só até aqui nós queríamos meditar um pouquinho. Em primeiro lugar, ver que coisa impressionante a realidade do nosso Jesus, do nosso Salvador, do nosso Redentor, quando ele, no período de vida da sua existência humana na face da terra, quando ele começou o seu ministério, cumprindo o seu ministério, por onde ele passava, pessoas que eram possuídas por espíritos malignos, eram atormentadas por espíritos maus, os espíritos, esses demônios que dominavam estas vidas, esses corpos, quando se viam na presença de Jesus, eles o reconheciam, porque os demônios são os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus sob a liderança e o mando de Lúcifer, Satanás, que foram expulsos dos céus, Eles fizeram uma rebelião nos céus, se rebelaram contra o nosso Deus e foram lançados, foram expulsos. E agora eles habitam este mundo, A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Por isso que o mundo vive esse caos, essa situação terrível que nós vemos de tantas coisas tristes acontecendo. E os demônios possuem muitas vezes os corpos, as vidas de muitas pessoas, E no ministério de Jesus era muito comum acontecer de pessoas, quando ele se aproximava, aqueles demônios, aqueles espíritos malignos se manifestavam e botando as pessoas por terra, se manifestando, e Jesus repreendia. E aquilo era um assombro para as pessoas que estavam ao redor, aquilo era uma coisa assim incrível para aqueles que assistiam, porque não era uma brincadeira, não era uma encenação, era uma coisa seríssima. Muitas dessas pessoas eram conhecidas até como loucas, sem juízo, porque eram dominadas por espíritos malignos. Nós lemos também no outro texto da palavra, falando a respeito dos endemoniados gadarenos de Gadara, aonde Jesus, chegando naquela localidade, se deparou com esse homem endemoniado. Jesus perguntou: como é o nome?
perguntou o nome daqueles espíritos malignos e manifestando disse assim: nós nos chamamos legião porque somos muitos. E Jesus repreendeu, nós conhecemos o texto, eles pediram para entrar numa manada de porcos e Jesus permitiu, mas nós estamos voltando aqui ao nosso texto, onde essa pessoa foi liberta de um espírito maligno, porque Jesus é reconhecido, ele é Deus, tem todo o poder para repreender os demônios, e os demônios têm que obedecer, têm que sair, porque diante do nome de Jesus Cristo, diz a Bíblia, se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Não há poder que possa enfrentar, não há poder do mal que possa desafiar a presença do nosso Deus, a presença do nosso Jesus, esse nome que está sobre todos os nomes, e diante do nome do Senhor Jesus Cristo, se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Que bom aquele que tem Jesus na sua vida, aquela pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador, a garantia, sabemos que estamos protegidos, abençoados, guardados contra todo mal, porque Jesus, ele nos protege, autor e consumador da nossa fé. E diz que Jesus, depois desse encontro com essa pessoa que estava com esse espírito maligno, ele libertou. As pessoas ao redor que viram ficaram impressionadas de ver com que autoridade Jesus agia, repreendendo aqueles espíritos malignos, porque os espíritos malignos conhecem Jesus, eles sabem quando Jesus está próximo, por isso que é muito bom nós termos Jesus na nossa vida, Jesus na nossa casa, Jesus no meio da nossa família, sermos protegidos, né? O diabo fica ao derredor, fica longinho, porque ele não pode se aproximar, porque Jesus está conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo e livrando de todo mal. Posteriormente, depois desse encontro que Jesus teve com esse homem que foi liberto desse espírito maligno, Jesus estava rodeado de pessoas que queriam tocá-lo, queriam ser abençoadas, queriam ser curadas das suas enfermidades, e Jesus se dirigiu para a casa de Simão Pedro, seu discípulo, e uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus: Pedro, o apóstolo Pedro, ele era casado, porque a Bíblia diz que ele tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, é porque ele era casado. Então, a sogra de Pedro, diz a Bíblia, ela estava enferma com uma febre. Não era Covid não, porque naquela época ainda não tinha, mas era um mal semelhante. Ela estava febril, ela estava acamada, estava dolorida, estava sem condições de se levantar, mas Jesus, diz a Bíblia, inclinando-se sobre ela, tocou-a, repreendeu a febre e ela foi liberta na mesma hora, ela foi curada daquele mal e levantou-se. E uma coisa muito importante, ela servia, foi preparar alguma coisa, foi preparar um lanche, um alimento talvez para Jesus e os que estavam com ele, porque ela foi servir a Jesus, né? Então isso é muito importante, é uma lição muito interessante que nós aprendemos, porque esses dias eu contava para alguém, citava uma passagem, um episódio do meu ministério, onde uma determinada pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, começou a frequentar os cultos onde eu presidia há muitos anos atrás, né? E ela começou a frequentar, uma pessoa nova ali naquele local, na igreja onde nós dirigíamos, cumpríamos o nosso ministério. Ela começou a frequentar com uma pessoa nova, uma nova frequentadora. E um dia, depois do culto ali, conversando, trocando algumas palavras com essa senhora, ela disse: não, eu estou vindo, pastor, porque hoje eu estou enferma e estou buscando diante de Deus a cura da minha enfermidade, a libertação desse mal que eu estou sofrendo. Eu digo: amém, continue vindo. E realmente, por algum tempo, ela continuou vindo e repentinamente ela parou de vir. Depois de alguns meses, eu notei, percebi depois de alguns cultos que ela não estava vindo mais, notei a ausência dela, e aquela pessoa que vinha frequentemente, estava frequentando, buscando aquela cura,
não voltou mais. Eu fiquei assim curioso de saber o que havia acontecido, mas não a vi mais. Só muito tempo depois, acho que não me lembro quanto tempo, encontrei com essa pessoa na rua, caminhando. Eu digo, ô, minha irmã, como é que você vai? Ela, ô, pastor, estou bem, o senhor tá tudo bem. Eu digo, eu notei a sua ausência, a senhora está frequentando tão constantemente, conversamos aquele dia, a senhora disse que queria ser liberta de uma enfermidade, como é que a senhora está? Ela disse, pastor, agora eu não tenho ido mais, porque Jesus já me curou, então não preciso ir mais. E eu fiquei surpreso, né? Me lembrou a história, a narrativa, o episódio em que Jesus curou os leprosos, os 10 leprosos, e somente um voltou para agradecer a bênção, a libertação, o milagre que tinha recebido, né? Então, veja bem que a sogra de Pedro, nesse texto que nós acabamos de ler, ela nos dá uma lição muito grande, porque ela levantou-se curada, liberta do seu mal, com a saúde perfeita, mas levantou-se para servir Jesus. Então nós precisamos, eu sei que todos nós que nos reunimos nesses momentos de reflexão aqui por esse canal do YouTube, quando nós nos reunimos, nós sabemos que todos precisam de bênçãos, um precisa de saúde, o outro está precisando de paz na sua família, alguém está precisando que se abra a porta de um novo emprego, enfim, são diversas situações, são diversas bênçãos que são buscadas na presença de Deus. E Deus nos concede, mas é preciso que nós sejamos gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos. E que quando recebemos as bênçãos do Senhor, possamos ter disposição para servir a Deus. Porque o Senhor busca adoradores que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Então agora nós vamos orar por você, para que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, conceda aquilo que você está pedindo, para que você possa servir a Deus com alegria e com paz no seu coração. Amém? Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e receba a oração da fé. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, nosso amado e santo Salvador, é que eu estou orando agora, Senhor, por todas estas vidas, todos os irmãos, irmãs, amigos, conhecidos que estão participando, assistindo este vídeo, esta reflexão, esta ministração, recebam o teu poder. Se alguém estiver enfermo, Senhor, que a saúde que há no teu poder e na tua graça se derrame sobre este corpo, fortalecendo, trazendo saúde, libertando de todo mal. Que o problema que alguém está enfrentando seja vencido e haja vitória nesta vida, em nome do Senhor Jesus. Que este lar e esta família sejam abençoados pelas tuas mãos, pelo teu poder e pela tua graça e misericórdia. Senhor, a todos abençoa pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus. Um abraço.